Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós vamos iniciar esse culto, na verdade já iniciamos, a partir do momento que você propôs no seu coração, com a ajuda de Deus, estar aqui. Então Deus já está recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa dedicação. E quando a gente chega na igreja é uma explosão de alegria, a gente se reencontra e a gente tem esse momento tão gostoso ao chegarmos aqui e nos encontrarmos. Então que o Senhor, para quem nós vamos direcionar toda a honra, toda a glória, todo louvor, seja o foco dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos nesse momento. Convido você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 100, livro dos Salmos, o Salmo de número 100, um salmo de louvor, de adoração, um salmo que expressa muito bem a reação do povo quando chega na casa do Senhor. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos ler todos juntos esse último versículo? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia, louvado seja o Senhor. É muito importante a gente olhar para a nossa vida, para a nossa história e a gente reconhecer o agir de Deus nas nossas gerações. A gente olhar um pouquinho no retrovisor, olhando para trás, para a história da nossa família, que às vezes até não é muito bom ficar olhando, né? Tem coisas que não vale a pena, mas quando a gente olha depois para o tempo presente, para o dia, né, de hoje, para o tempo que se chama hoje, e a gente vê o tanto que Deus já fez na nossa vida, nós temos muitos e muitos motivos para louvar e engrandecer o Senhor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar e nós vamos louvar o Senhor. Nós estamos hoje recebendo o Tiago Viana, o Lucas Lima também, dando apoio aqui, e eles vão nos conduzir em louvor, em adoração nessa noite. Senhor, graças te damos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós temos muito a agradecer ao Senhor, porque tudo o que temos e somos, recebemos das tuas mãos, e nós queremos oferecer tudo isso para o Senhor agora, com gratidão e louvor. Sabemos que não somos dignos, mas o Senhor não ligou para isso. O Senhor não levou em conta os nossos pecados, mas o Senhor mesmo decidiu salvar. O Senhor mesmo decidiu se achegar, se aproximar de nós, romper os céus e se fazer homem e pagar pelos nossos pecados. Nós sabemos que não somos merecedores, pedimos que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos leve a uma vida de arrependimento e a uma vida de santidade. Que o teu nome seja exaltado na minha vida, na vida dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor seja adorado, entronizado nos nossos corações. A ti seja a honra, o louvor e a glória eternamente. Amém. É o teu povo aqui presente.
Gente, nós temos sido abençoados, como eu disse no início, com a presença do Tiago. E o Tiago, a gente está acostumado com ele vir aqui acompanhado de outros 2 homens, né? O Tris, né, gente? O Tris. Outros 2 irmãos. Agora é o Bis, né? Mas está o Tris aqui também, porque a Edna é a esposa do Tiago. E agora nós temos a oportunidade, a satisfação de conhecê-la, né? E ao final do culto todos teremos a oportunidade de cumprimentá-la. Seja bem-vinda, viu, Edna? Tiago já é velho de casa já, mas você é visita. Amém. E também temos a bênção da presença do pastor Davi Rogério, para os de casa, para não confundir com o pai, né? E o pastor Davi vai ministrar a palavra ao nosso coração nessa noite. Quero convidá-lo aqui à frente. Também foi um presente de Deus ele estar aqui com a gente, né? A oportunidade de tê-lo aqui conosco. Criar essa oportunidade foi quase que espontâneo, né? Mas foi muito bom, tem sido muito bom. E nós vamos orar pela vida do pastor Davi e também para que o Senhor fale aos nossos corações. Quem quer ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Nós queremos, nós precisamos, né? Senhor, te agradecemos pela vida do Davi, te louvamos pela vida da Eva, sua esposa, não pode estar aqui com a gente nesse momento porque não está muito bem de saúde. Pedimos que o Senhor ministre saúde sobre a vida da Eva, e que o Senhor fale através do Davi aos nossos corações. Usa o teu servo com o teu poder, a presença e a direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Prazer estar aqui, irmãos. Uma alegria sempre. Eu sou um prudentino, né, de história, né? Vim para cá com 2 anos de idade. Fui embora com 20 anos. Então, assim, Presidente Prudente é uma cidade muito nostálgica para mim, né? Tem muita história, muito acontecimento. E a gente fica, às vezes, até um pouco introspectivo. E aí eu chego lá em casa e o meu pai, assim como o meu avô, era um contador de história. O meu avô Antônio era cego. Ficou cego aos 50 anos. E ele era um contador de história. Ele era daqueles contador de história que quando começa. E o resto, a madrugada o diga, né? Eu lembro do meu avô, uma vez quando nós recebemos uma visita do cunhado dele, que era o tio Amós. E aí o vô Antônio, ele conhecia muito a Bíblia. E ele começou a falar de Gênesis, a história da Bíblia. Ele era cego, então tudo de cabeça, tudo sem ler, claro, não tinha nada na mão. E quando ele chegou lá em Abacuque, assim, era 1h da madrugada, e eu estava na cozinha olhando assim, estava o tio Amós dormindo, cochilando sentado, e meu avô é cego, não sabia, não tinha auditório, só estava eu ali. O único auditório era eu ali. Por que eu estou falando sobre isso? Porque as nossas histórias e a história, ela tem muito a revelar. Ela tem muito a revelar. O tema que vocês estão trabalhando esse mês aqui, né? O Deus que me vê, Ele está enxergando toda essa história. Ele está enxergando a tua história. E é um Deus que, ao enxergar a história, Ele não está alheio a ela. Ele não está lendo uma história vendo uma história como alguém lê uma história que já aconteceu e não tem o que fazer. Ele é o Deus da história. É o Deus que se move na história. Então, quando o pastor Luiz, né, me falou assim, o tema que nós estamos desenvolvendo aqui é o Deus que me vê.
E aí eu pensei num sermão que eu já preguei, mas que não foi nesse tema, mas que tinha muito a ver com essa história, e aí eu lembrei de Moisés. Se você puder acompanhar, Êxodo 3, 1 a 10, é o chamado de Moisés, um pedaço do chamado de Moisés, é um começo. Êxodo 3, de 1 a 10, de uma história da salvação, de uma história enorme que hoje ela está sendo vivida por você e por mim. A história continua, e a tua história é importante dentro dessa história de Deus. Assim como a história de Moisés, o indivíduo, foi importante na história da libertação dos hebreus, o povo. O indivíduo e o povo, no olhar de Deus, ele é alcançado. Deus não olha só da realidade macro, né? Ele olha da realidade macro, vê tudo, vê o caminhar da história e o povo e toda, mas ele olha também para o indivíduo na realidade micro. Ele vê a dor, a angústia, a realidade pessoal, a limitação, a oportunidade que o indivíduo tem. E lá em Êxodo 3, de 1 a 10, eu acho que essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia NVI. Eu acho que é, porque eu fiz a cópia e não me lembrei de colocar o... Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Presta atenção nisso. Sacerdote de Midian, isso aqui é antes da constituição do povo de Israel, viu isso aqui? Que sacerdote é esse, né? O sogro de Moisés era sacerdote. E lá em Midian fica mais ou menos hoje onde é a Arábia Saudita, perto tem um mar ali, é um mar estreito ali, tem um mar ali. Fez um creque e parou, né? E aí, um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. Gente, é longe, e o lugar é árido, né? Ele vai até esse monte que é chamado Monte de Deus. E quando ele chega ali, né? Verso 2: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça tivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Uma sarça pegar fogo no deserto não era incomum. Chama-se combustão espontânea. O calor é tão intenso, ali tem um pouco de matéria orgânica totalmente seca, e por algum atrito, alguma circunstância, ela se incendeia, chama combustão espontânea. Mas ela está tão seca, ela está tão desidratada, que aquele foguinho é um foguinho. Para nós seria um fogo de palha, mas não foi isso que aconteceu. Ele viu, ficou esperando, vai parar, não parou. Ué, alguma coisa está errada. O fogo ali daquele arbusto continua intenso. Eu vou lá. Verso 3: que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Epa, tem mais um negócio. Dentro do fogo a sarça não queimava. É um fenômeno. Vou ver de perto. Verso 4: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai. Olha a história aí, olha a história, gente. Do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato tenho visto, ó Deus que vê, a opressão sobre o meu povo no Egito.
e tenho escutado o seu clamor, ao Deus que interage, ao Deus que participa da história. Deus vê e ouve por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e jebuseus. Pois agora o clamor de Israel chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Até aqui, até o verso de número 10. Que as palavras da minha boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis na presença do nosso Deus, que é rocha nossa e nosso Redentor. Amém? A história está acontecendo. E a história do povo de Israel, ela, desde José, quando Jacó vai lá para o Egito, agora 400 anos havia se passado. E agora Moisés está vivendo uma história particular, uma história pessoal. Mas que Deus, que vê, o Deus que enxerga todas as coisas, vai conectar a história pessoal de Moisés à realidade da história que ele quer fazer de um povo oprimido, de um povo maltratado, de um povo que precisava de libertação. E Deus conecta tudo. Mas o que é interessante, feitio de Deus, ele costuma fazer isso, Jesus fez isso. Ele não pega os melhores, ele não escolhe os sábios, ele não usa os intelectuais, ele não usa os poderosos, ele não trabalha a partir do poder estabelecido. Ele pega um sujeito arrebentado, de idade. Sabe quantos anos Moisés tinha? 80 anos. 80 anos. Moisés estava bravo porque o INSS que ele pagou por tanto tempo não teve a sua aposentadoria. Ele tinha que trabalhar para o sogro. Só ele que estava bravo, porque eu não fico bravo com isso. Só porque aumentou aí uns 4, 5 anos, eu tenho que pagar mais da minha aposentadoria. Só eu que fico bravo com isso. Moisés não. Muito bem. Então, esse sujeito que já tinha passado 40 anos como príncipe, 40 anos no palácio, 40 anos comendo filé mignon ao molho de champignon, 40 anos vivendo de uma forma prazerosa, com tudo ao seu dispor. Esse sujeito, ele arranjou uma encrenca, porque ele sabia que ele não era egípcio, ele sabia que ele era hebreu. Ele foi criado dentro da corte de Faraó, mas ele tinha um problema emocional, ele tinha um problema relacional. Ele via o seu povo, ele via sua mãe, ele via seu pai, ele via sua irmã na escravidão. Então aquilo o incomodava. E um dia ele estava lá passeando, na sua carruagem Audi, A4, sei lá, A3, A2, não sei, estava lá na sua carruagem, e ele viu um soldado egípcio maltratando um hebreu, um povo da sua estirpe, da sua raça. Mas ele era um playboy, não sabia administrar problema. Parou, foi lá, tomou partido e errou a mão. Entrou numa briga com o soldado e matou o soldado. E ele ainda era um playboy. Ele ainda não sabia muito bem lidar com as coisas. Pegou o soldado, o corpo do soldado, e escondeu. Ocultação de cadáver. Mas o Datena estava para lá. Não, o Datena da cadeirada. O Datena já sabia do BO.
e já deu notícia. No outro dia ele estava lá por perto, querendo agora ajudar o seu povo, mas aí o seu povo, vendo a agressividade do indivíduo, falou: você vai fazer com a gente o que você fez com aquele soldado lá? É esse o cara que quer ajudar a gente aqui? Quem é você, Moisés? Moisés agora não era mais aceito na corte porque matou um soldado. Ele não era aceito entre os hebreus porque eles não gostavam dele. 40 anos, aquele pó de arroz foi criado sem a escravidão. Ele não pertencia a lugar nenhum. E agora ele estava sendo procurado. E ele foge. E ele vai parar em Midian. Lá ele encontra uma moça, a Zípora, e ela é filha de um sacerdote, e ele gosta da moça, e ele casa com essa moça, não tem eira nem beira, acabou o dinheiro, né? Cartão de crédito todo estourado, não tinha o que fazer com a sua vida, e aí o seu sogro diz para ele: olha, eu tenho um emprego aqui, quer cuidar das minhas ovelhas? E ele então vai trabalhar para o sogrão, e ele trabalha 40 anos para o sogrão. Velho, desanimado, seus ideais da juventude se foram. O que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Mas Deus estava vendo. Muitas vezes, irmãos, eu sou também psicanalista e atendo muitas pessoas frustradas na meia idade, dizendo: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Muitas pessoas tiveram ideais, idealizou a vida, mas não conseguiu, se frustrou. E aí na meia-idade, e meia-idade é terrível, porque você começa uma espécie de contagem regressiva, você tem -1, você não tem mais 1, você começa a ter -1, -1 hoje, -1 amanhã, e assim vai. Nesse período, você fala: não dá mais tempo, já foi, e entra em crise emocional. Moisés é um cara frustrado, fracassado, que desperdiçou a sua vida entre uma vida de playboy, 40 anos, e agora uma vida medíocre, uma vida pequena, 40 anos sendo nada. Já pensou? O texto e Êxodo não enfatiza Moisés, enfatiza a libertação do povo hebreu. Mas ele não menospreza o fato de que Moisés, o nada, foi escolhido por Deus para fazer o trabalho de ser aquele que prefigurava Jesus, o libertador. Jesus é o nosso libertador supremo, que liberta a nossa vida de toda a escravidão. Moisés prefigurou, assim como diz o autor da carta aos Hebreus, Jesus foi escolhido por Deus. Mas para isso acontecer, ele tinha que passar por uma experiência, ele tinha que ter um olhar de Deus sobre ele. E ele então vai ter esse olhar de Deus quando, de repente, no seu servicinho medíocre de pastoreio de ovelhas, ele vai para um lugar que eu não sei por que ele foi para lá. Porque é difícil sair de Midian e andar até essa região. Tem um mar no meio. Não sei, ele deu a volta por cima. Isso daria uns, sei lá, gente, daria uns 400 quilômetros. Se ele atravessou o mar, como? Com ovelhas? Não dá. Então aí dá uns 40 quilômetros. Mas para fazer a volta lá em cima, é complicado. E aí? Não sei como é que ele chegou lá. Por quê? Ele estava indo em que direção? Estava indo na direção do Egito, irmãos. Eu acho que ele estava sondando. Será que já esqueceram do meu caos? 40 anos depois. Será que prescreveu o meu crime? Esqueceram de, né? O frustrado. Vamos ver como é que estão as coisas para aquela banda. Quem sabe alguém me dá uma notícia lá do palácio. Eu tinha uns amigos lá no palácio. Quem sabe alguém dá uma notícia da minha irmã, da minha mãe, do meu pai.
Será que eles continuam vivos? Ele vai para esse lado, só que ele chega no Monte Horebe, no Monte Sinai, no Monte de Deus. E quando ele está lá apacentando a ovelha, o fenômeno da sarça que pega fogo acontece. Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho, e eu parei para pensar um pouquinho nesse texto da nossa caminhada, independente da tua idade. Do teu significado. Você tem um significado. Talvez não seja o significado que você quis dar, assim como Moisés quis dar um significado à vida dele e não conseguiu. Aliás, essa é uma péssima ideia, a gente querer dar significado para a nossa vida sem Deus. Muita gente reduz a sua vida a certos comportamentos, a certas coisas. Jesus falou, insistiu, que as coisas desse mundo são passageiras, mas a gente costuma depositar todas as nossas fichas, toda a nossa esperança nas coisas deste mundo. E olha que eu não estou falando de pecado, não. Estou falando, por exemplo, você investir no teu casamento. Pastor, mas eu não tenho que investir no teu casamento. Se esse for o teu ideal de vida, você está perdendo tempo. Casamento pode ser, como é o meu, uma benção. Né? Tenho 35 anos de casado e ainda olho para o zoinho da minha esposa e suspiro. Ainda estou apaixonado, mas 35 anos é pouco, a gente está ainda na lua de mel, então vai passar, um dia vai passar. Eu brinco com ela, falo assim, Evinha, essa paixão vai passar, não vai? Vai, um dia vai. Não vai. Mas não é o meu casamento que é o meu ideal de vida, nem a educação dos meus filhos. Aliás, meus filhos já estão criados, amo meus filhos, daria minha vida por eles, mas não é o meu ideal de vida, nem minha profissão, nem ganhar dinheiro, nem minha aposentadoria, nem ter saúde é o meu ideal de vida. Eu não estou falando de pecado, estou falando de coisas normais dessa vida, porque as coisas dessa vida são coisas dessa vida, não estou dizendo que não é importante, mas não é o meu objetivo, e nem deve ser o objetivo de ninguém. É aí que a gente erra, porque a gente começa a investir nas coisas deste mundo, e nas coisas deste mundo, decepção. Você já se olhou no espelho? Quem está com mais de 50 anos, lembra do corpinho que você tinha? Pois é, né? Haja prateleira agora, né? É assim, não tem jeito não. Vai ser a realidade nossa, todos nós. Encontrei com o Ari Bichim, lá no Encontro de Pastores. A Ari é uma pessoa maravilhosa, super educada, gentil, abençoada. Davi, como você está feio e velho, Davi! Ô Ari, ainda bem que eu posso falar o mesmo de você, rapaz. Nossos ideais de vida vão se frustrando, mas hoje, aqui eu queria te chamar a atenção. Talvez foi isso que aconteceu com Moisés, mas o olhar de Deus que estava sobre o povo dele, a obra dele e sobre o indivíduo Moisés, sobre você, continua tendo um significado que quer mudar, transformar a tua história. Transformar a tua história. Agora, os ingredientes para a transformação da história, alguns deles estão aqui nesse texto que eu li. E que isso não acontece, a transformação ela não acontece aleatoriamente. Você pega um ovo frágil, um ovo que se você derrubar ele já era, se perdeu. Você coloca ele dentro d'água e acende o fogo e ferve a água e esse ovo fica resistente, fica duro. Porque ele sofreu uma transformação. Acabou a fragilidade e entrou a resiliência. Você pega um pó de café, né? Que já passou até por uma grande mudança e transformação, mas ele agora está amargo, porque pó de café é amargo, mesmo que seja uma torra média, ele é algo torrado,
então não dá para pôr na boca e sair comendo pó de café. Mas aí você coloca ele na água quente e você coa ele. E aí você coloca ele na xicrinha. Aí você põe o adoçante, não põe o adoçante, põe o açúcar, não põe o açúcar, como você achar melhor. E aí o pó de café, que é amargo, se torna um pretexto de uma boa conversa, de um ambiente de amor, de carinho entre duas pessoas que estão tomando um café. Percebeu a mudança, a transformação? Deus quer transformar a gente sempre. Nós estamos no mês da reforma. Daqui a alguns dias, 31 de agosto, de outubro, nós comemoramos a reforma protestante. Deus agiu em pessoas naquela época para transformar a igreja. Ele agiu em Lutero, ele agiu em Calvino, ele agiu em John Wycliffe, ele agiu em John Gus. Homens, pessoas, mulheres como Catarina Vambora, uma esposa de Lutero, né? Diz que tem até uma piadinha que o pastor Paulo Damião gosta de contar, já deve ter contado aqui, né? Diz que a Catarina se apresentou para Lutero, ele era padre e ela era freira, mas eles estavam rompendo com a realidade do celibato. E aí ele disse, bom, eu sou Martinho Lutero. Ela disse, eu sou Catarina, vamos embora. Ele falou, então vamos. E aí os dois casaram, né? E aí os dois casaram. Mas essas pessoas foram usadas e a história da igreja mudou. E graças a Deus, hoje, nós cremos que somente a palavra de Deus, somente a Bíblia, nós cremos que é somente pela fé que nós recebemos a salvação, que somente Cristo é o que traz a salvação, somente a graça de Deus pode nos dar a salvação, e Deus é o único e soberano, somente a Ele deve ser dada a glória. E essa fundamentação faz parte de uma igreja transformada, de um povo que tem uma nova visão. Ninguém mais paga para ser salvo, glória a Deus, houve transformação. Ninguém mais aceita o que não está na palavra como ferramenta de salvação, glória a Deus, por causa da reforma. Deus usa indivíduos pensando no povo e pensando na transformação e no caminhar da sua história. Assim foi com Moisés, assim é com a reforma protestante, assim é com a tua história, assim é com a tua família, assim é com você, assim é com a IPI desta Ana Jacinta, assim é com a IPI da Ana Jacinta, assim é com você. Mas presta atenção, se o ovo precisou de água fervendo, se o pó precisou de água fervendo, o que Moisés precisou para ser mudado? Vamos lá. Ele estava vivendo uma realidade profana, uma realidade mundana, uma realidade concreta, cuidar da ovelha, cuidar de ovelha. Mas de repente surge o sagrado, o fogo divino sagrado se apresenta diante dele. Para a gente mudar, nós precisamos de uma experiência espiritual com Deus. Nós precisamos ter relacionamento profundo com Deus. A sarça tem que arder diante de nós, ou quem sabe, em nossos corações. Você não vai mudar com boas ideias. Você não vai mudar porque você ganhou mais dinheiro, ou porque você se reconciliou com a sua esposa, ou qualquer coisa do gênero humano. Você vai mudar se você tiver intimidade com o Senhor. E Deus veio até Moisés para conversar com ele. Moisés, vem cá. Meus olhos estão sobre o meu povo, sobre você. Estou prestando atenção. Estou vendo você. E eu quero conversar uma coisa séria contigo. Você precisa sempre, sempre ouvir Deus com intimidade. Isso quer dizer que a sarça, que é a tua Bíblia, precisa arder no teu coração. Eu me lembro, eu passei até os meus 19 anos aqui, daí eu fui para Osasco, passei no Bradesco, no concurso do Bradesco, lá na Cidade de Deus, e aí eu fui morar lá. E aí foi o meu chamado, já vinha caminhando aqui em Prudente. Eu lembro que eu tinha tido uma conversa com o Mário sobre vida ministerial, mas eu relutava com a maioria dos pastores. A gente não quer esse caminho,
a gente quer outra coisa, e assim eu caminhava. E quando eu estava lá em Osasco, e Deus começou a falar e não tinha jeito, por mais que eu quisesse, isso, todos os pastores contam a mesma história, porque realmente existe isso, a circunstância muda, mas Deus começa a falar. Eu lembro de eu chorar copiosamente sobre uma Bíblia que eu tinha, a minha Bíblia ficava molhada, eu não conseguia ler, eu lia, Deus falava aquele que me queria no pastorado, e eu emocionado, sentia que Deus estava falando, a sarça ardia, meu irmão. Eu pertencia a um grupo lá que chamava, um grupo de louvor, né? Lá naquele tempo todo mundo tinha um grupo de louvor. Então a mocidade ia à frente para cantar, né? E era o grupo de louvor a IPI chamava Cristo é Vida, e nós tínhamos o nosso grupo chamado Cristo é Vida. E nós fomos para Manduri, no interior. Nós éramos de Osasco, IPI de Osasco, Jardim Califórnia. E a nossa mocidade foi para Manduri fazer evangelismo. Eu era um garoto tímido. Tinha muita dificuldade de me expressar. O Serjão era namorador, conhecia as meninas, cheio de chaveco, né? Aqui tinha o Laércio, que era cheio de chaveco, todo namorador. E eu ficava morrendo de inveja porque eu não conseguia chavecar uma menina. Não tinha coragem, a vergonha não me permitia. Marcos Barreiro era o nosso líder. Estávamos na praça, no grupo, todos uniformizados, cantando. De repente o Marcos disse assim, aí, interiorzão, cidade pequena, bateria, guitarra, contrabaixo, todo mundo em volta. A praça estava cheia de gente. Quando juntou gente, a gente já tinha cantado uma ou duas músicas, o Marcos foi à frente, naquele estilo daquela época, e disse: eu vou dizer para vocês por que estamos aqui. Presta atenção no que nós vamos dizer. E o Davi vai falar, mas ele não tinha falado nada comigo, e eu sempre fui um cara tímido e quieto. Eu era bagunceiro em casa, mas lá não. Eu não era nenhum expoente. Agora o Davi, na praça pública, iria falar, e eu disse: meu Deus do céu. Mas Deus já vinha me incomodando, Deus já vinha falando comigo. Aí Deus falou: agora eu vou mostrar para você o que eu posso fazer. Eu saí do meio do grupo, fui à frente, meu coração estava a 1000, e eu levantei a cabeça e falei com autoridade sobre o que Jesus significava na nossa vida. Naquele dia, depois do culto à noite na Igreja Presbiteriana do Brasil, e que eu conheci um parente nosso, o primo Oscar. Olhei para a cara dele e falei: a cara do vô Antônio. Falei, eu estava na casa dele, não sabia que era primo do meu avô. Eu falei: o senhor é muito parecido com o meu avô. Ele disse: quem é o teu avô? Antônio Gomes de Souza. Meu primo. Eu falei: rapaz, naquele dia eu fui nomeado líder espiritual do grupo Cristo é Vida. E eu disse: Deus, o senhor está de brincadeira. Porque a sarça começou a arder. Deus falando. Meu irmão, vai na direção da sarça, vai na direção da palavra. Deixa Deus falar no teu coração. Deixa o Senhor falar. Pega a Bíblia e diz: Senhor, estou aqui diante do Senhor, preciso ouvir a tua voz. Ele fala. Ele fala no sermão, ele fala no estudo bíblico, ele fala na tua intimidade quando você põe a Bíblia diante de você. Ele fala. Sai do profano e vai para o sagrado. Nem existe profano, só existe sagrado para o cristão. Uma outra coisa, escuta o que Deus está falando. Na hora que Moisés se aproximou, Deus disse para Moisés: Moisés. E ele disse: Senhor, quem é que está falando? Ele falou: eu vou te dizer, eu sou o Deus do teu pai. Sou o Deus dos teus pais, de Abraão, Isaque e Jacó. Sabe o que Deus está falando? Eu conheço a tua história, rapaz. Você não está aqui por acaso. Você não é assim por acaso. Eu conheço você, você não nasceu por acaso. Você é um meu escolhido. Eu tenho um caminhar nessa história,
E há um espaço que você ocupa, e eu quero você. Ouça o teu chamado. Ouça o que Deus está falando para você, porque o Deus que nos vê, Ele não tem aqui, e isso também é da Reforma Protestante, todos somos sacerdotes, é o chamado sacerdócio universal. A igreja não é a igreja do pastor Luiz, a igreja é a igreja que você faz parte dela. Você precisa ser importante e participativo na vida do povo de Deus, porque o Egito tem muito hebreu e Deus está querendo tirar aqueles hebreus de lá. Mas sabe quem Ele quer usar? Você. Ouça, escuta, presta atenção. Não é com quem está ali atrás, não é para quem não veio na igreja, é para você, meu irmão. Quem sou eu? Você, como Moisés, pode até ser um fracassado do ponto de vista da história humana, mas é um escolhido do ponto de vista do Deus que te vê. E Ele quer te usar. Ele quer te usar. Quem era Moisés? O cara era gago. Ele era um líder que para começar um sermão, já pensou como é que era? Queridos irmãos, toda gagueira é um problema emocional. Ele era um cara que tinha um problema emocional, mas Deus falou com ele, ele escutou e foi usado. Intimidade e ouvido espiritual. Será que Deus não está falando com você? Eu lembro que eu era pastor lá em Marília, e eu estava tendo uma das minhas brigas com Deus, porque eu e Jacó, de vez em quando, nos atracamos com Deus, né? Lembra de Jacó? Jacó agarrava com o anjo lá e viu que era o próprio Deus, né? E a gente sai coxo, sai manco, sai cego, sai torto, mas a gente se atraca com Deus. E eu estava conversando com Deus, eu estava de moto, eu ia dar aula no Colégio Água Viva, e eu perguntei para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor fale, eu estou numa crise aqui, eu estava mais uma das minhas crises, eu preciso que o Senhor me diga. E eu virei a esquina com a moto assim, e um caminhão estava parado no meio da rua, e eu tive que parar, procurei um espaço para passar com a moto, indo para dar aula no colégio da nossa igreja lá em Marília, não dava, parei, e eu estava no meio da minha oração, né? E eu olhei a traseira do caminhão, tinha uma frase no para-choque do caminhão. Você sabia que Deus tem bom humor? E Ele tirou sarro de mim naquele dia, me chamou de menino mimado, numa frase no para-choque do caminhão. Claro que Ele usa a Bíblia, não para-choque de caminhão. Daqui a pouco Deus vai falar comigo, vou ficar procurando para-choque de caminhão. Não é isso. Deus fala, irmãos, ouça. Ele usa criança, Ele usa para-choque de caminhão, Ele usa conversas, Ele usa olhares, Ele usa acontecimentos, Ele usou a sarça. E Ele falou: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que eu conheço a sua história, eu estou te acompanhando, eu estou te vendo. Presta atenção, você não é mais um. Você não é o CPF 069-482-935-70. Não, você é a pessoa que eu escolhi. E eu estou falando com você, para que você seja usado na libertação do meu povo. E eu estou restaurando você. Você também está sendo restaurado. O restaurado se transforma em restaurador. Foi isso que aconteceu. Deus fala, escute. Num mundo que a gente não está nem sabendo ouvir mais, né? Já percebeu que as pessoas não ouvem mais? Eu, como terapeuta, eu estou oferecendo ouvido para as pessoas, como elas precisam. Eu estava atendendo um cara do Canadá, e ele começou a falar na primeira sessão, falou, deu a hora, mas era a primeira sessão, né? Eu também não tinha mais nada, nenhum cliente para atender, continuei ouvindo, né? Aí ele falou assim: então, olha, eu não sei, eu não tenho muito mais para falar não, porque na verdade eu sou muito tímido, eu não sei falar. Ele já tinha falado mais de 1 hora. Eu falei: então, eu queria te dizer que nosso tempo já acabou e a gente continua na próxima sessão.
Ele falou, como? A gente já está aqui há 1h20. Não acredito. Rapaz, eu não sei, eu não consigo falar. Falei, percebi. Porque ele não tem quem o ouça. E eu ouço com respeito, com carinho, com profissionalidade. No mundo que ninguém está ouvindo ninguém, Deus está falando com você. Escuta, meu irmão. Escuta. Moisés, tira a sandália que estás nos teus pés, porque o lugar é sagrado. Eu estou fazendo uma coisa extraordinária e você, meu irmão, é quem participa dessa mudança, dessa transformação. E encerrando, o sagrado tem que acontecer, o teu ouvido tem que atender e ouvir Deus. E por último, o compromisso que Deus tem não é com a tua felicidade. Presta atenção. Moisés foi restaurado por Deus? Sim. Moisés se transformou numa outra pessoa? Sim. O playboy morreu. O pastorzinho medíocre de ovelha acabou. Quem é Moisés agora? Eu fui para Israel, passear lá em Israel, né? E a gente sabe que Moisés é um ícone, é importantíssimo para o povo de Israel, para nós também. Ele trouxe os mandamentos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que fundamenta a fé judaica e faz parte da fé cristã, foi promovido e, segundo os judeus, escrito por Moisés. Mas Deus não está te promovendo para que você se sinta bem, para que você diga agora estou realizado. Deus está te promovendo para ser usado na libertação de um povo que precisa de você. Não é para você. Deus está fazendo em você pela obra dele, porque para Deus toda a glória. E se você está sendo restaurado emocionalmente, se você está sendo restaurado fisicamente, se você está sendo restaurado espiritualmente, se você está sendo restaurado emocionalmente, se você está sendo transformado como Moisés o foi, não é para você simplesmente ficar feliz, mas é para abençoar a humanidade, é para ser bênção na sociedade, é para curar os que estão doentes, é para libertar os que estão aprisionados, é para trazer vista aos cegos, é para levantar os que estão caídos, é para ser bênção para o povo hebreu, porque Moisés não foi chamado para simplesmente dizer, eu agora sou o cara, eu sou um Pablo como é que é o nome do cara lá? Pablo Marçal, eu sou o Pablo Marçal agora, é o cara. Se deu mal, hein? Se deu mal. Não. É para a gente ser bênção na vida de muita gente que está precisando. Não é para mim. É para a glória de Deus. Então, a terceira questão, se a espiritualidade tem que ser profunda, eu tenho que ouvir. A terceira questão é para alcançar o mundo que está oprimido. Deus está olhando para você, meu irmão, porque Ele sabe que você pode ser ferramenta, instrumento de libertação, de transformação, de cura, de salvação na vida das pessoas. Eu era pastor novo, meus primeiros anos lá em Umuarama, no Paraná. E aí tinha uma irmã que tinha um marido playboy. E ela tinha 2 filhas e o marido era um problema. Saía à noite para beber, ficava dando cavalinho de pau com o carro e esqueceu que ele agora era um pai de família, esqueceu que ele tinha que honrar seus compromissos. Ele trabalhava num banco. Várias vezes eu fui visitar a irmã e ele, quando me via chegando, ele passava, opa, infelizmente eu tenho um compromisso. Tinha nada, ele era um bagre saboado, entendeu? Escapava, não queria conversar com a gente.
E ela ligava para mim, para minha esposa, e falava, porque o Pedro chegou bêbado em casa essa noite, porque o Pedro teve um problema na delegacia lá, porque o Pedro está com o carro apreendido, porque o Pedro. Aí um dia eu pensei, falei, Deus, o que eu faço? Eu não consigo falar com esse cara, a mulher está sofrendo. Ele não era membro da igreja, mas ela era, né? Eu era cliente do Bradesco e ele trabalhava no Bradesco. E aí eu liguei no Bradesco. Naquele tempo tinha um negócio chamado telefone, que só fazia ligação assim com discado. O pessoal mais novo, era um negócio estranho. A gente rodava uma rodinha assim, num número, né? Lembra disso? Agora não existe mais nada disso, né? O celular aqui. E aí eu liguei, né? E falei, eu quero falar com o Pedro. Eu sou cliente aí. Passaram lá para o setor do Pedro. Aí eu falei, Pedro, preciso bater um papo com você. Eu sei que você sai 3 horas aí do banco. Vamos conversar? Eu sei que você sai daí e vai tomar um lanche lá no terraço. Vamos conversar lá, Pedro. Estou te esperando na porta do banco às 3 horas. Desliguei o telefone. Também vocês não sabem o que é isso, né? Claro. A gente tinha 2 pininhos assim que colocava assim. Quando foi 3 horas, ele saiu, só tinha uma saída no banco. E eu estava lá. Ele com uma má vontade. Aí nós fomos para o terraço. Aí ele pediu um lanche, veio um rapaz lá. E ele, só para me provocar, que ele sabe que a gente não dá esse tipo de... Ele disse assim, eu quero uma cerveja. Ele ficou me olhando assim, eu quero uma cerveja. Eu falei, 2 copos. E eu tomei uma cerveja com ele. Eu sou contra a gente ficar bebendo em público, porque tem pessoa que é alcoólatra, a gente é uma referência, a gente não quer isso, mas eu também não sou proibido de beber. Não tenho problema de alcoolismo. Passo meses e meses e nunca lembro nem de beber. Então não tem problema, mas não quero ficar dando mau exemplo, beleza? Mas ele estava me provocando. 2 copos e tomei a cerveja com ele e chamei a atenção dele. Falei, Pedro, você casou, você tem 2 filhas e tua mulher vive reclamando de você. Que espécie de homem você quer ser? E sabe que deu certo? Deu certo. O cara começou a conversar comigo, fiz um discipulado com ele. Ele era sobrinho de um presbítero, mas não era membro da igreja. E eu lembro até hoje que numa reunião do conselho, eu falei, vai ter reunião do conselho. Ele falou, eu quero ir lá ser examinado. Eu falei, tá, vou anunciar. Ele falou, não anuncia não, eu quero chegar. Ele era um cara decidido. O Pedro se tornou missionário da nossa igreja. O Pedro trabalhou na Igreja Nacional por anos e anos e anos e anos. O Pedro se tornou uma bênção. E quando ele encontrava comigo, ele falava, bendita cerveja, né, pastor Davi? Deus quer te usar, não para tomar cerveja, irmão. Deus quer te usar como usou Moisés, para libertar as pessoas. As pessoas estão aprisionadas, estão entristecidas, abatidas, escravas do diabo. O povo de Israel estava lá no Egito. E tinha um fracassado chamado Moisés que estava debaixo dos olhos de Deus. E Deus disse, mas é esse cara que eu vou usar. E ele usou. Você lembra das pragas? E ele usou. Você lembra da água? Você lembra das codornizes? Você lembra do maná que caiu do céu? Você lembra da cura das hemorroidas? Da cura da serpente? Da picada de serpente? Você lembra? Deus usou aquele cara. Deus usou tremendamente. Moisés foi um servo tão abençoado que Deus o honrou, sepultando o corpo dele pessoalmente. Você já viu um funeral assim, gente? Funeral de Moisés não foi presenciado por pessoas, foi por anjos. Tem até uma conversa de briga e disputa lá entre Lúcifer e o anjo Gabriel de quem ia carregar. Eu carrego o caixão, eu carrego, não, você não. Deus está olhando você, meu irmão. E aí? O olhar de Deus é transformador e Ele está te chamando para uma nova realidade. Aqui, para a igreja, aqui, para a tua realidade, para a tua casa. Participe disso. É isso que faz sentido na vida. É isso que faz sentido na vida. Amém? Vamos orar? Queria orar por nós.
Pai, tua palavra foi lida, vimos aqui a história de Moisés, mas a nossa história está em pauta também. Nascemos, aprendemos, erramos, acertamos, vivemos. Estamos aqui hoje, finalzinho de outubro, na igreja, louvor agradável, maravilhoso, gente abençoada na música, e estamos aqui diante da tua palavra. A sarça está pegando fogo. Aquele dia, o Senhor usou um fracassado para transformar a história de um povo e a história da humanidade, porque o plano da salvação passa por Moisés, e hoje o plano da salvação passa por cada um de nós, Pai. Mas nós precisamos, Senhor, dessa intimidade, dessa profundidade espiritual. Nós precisamos ouvir a tua voz, e nós precisamos não viver para nós mesmos, mas viver para a glória do Senhor, viver para ser usado por ti, assim como foi Moisés. Faz a tua obra, Pai. Faz a tua obra em cada coração. Muda, transforma, traz mudança em nós. Levanta, Senhor, a cabeça dos teus filhos. Dá uma nova perspectiva, uma nova visão. Vai mudando, vai trabalhando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.